Olá, boa noite a todos. Um prazer grande estar participando aqui do evento. Incrível fazer uma Campus Party totalmente online e tem tudo a ver, né, com esse momento que a gente está passando e trazer também um pouco aí de inovação. Primeiro, assim, um grande prazer estar aqui compartilhando aqui esse momento com todos vocês, todos que estão acompanhando aí pela live. Muito bacana. Bom, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, obviamente a maioria não deve me conhecer, só aqueles que eu convidei para participar aqui, que são amigos que estão prestigiando agora esse momento. Mas eu sou Eduardo Taveira, eu estou como secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, tenho uma trajetória já com organizações não governamentais, também com projetos na área de meio ambiente, e aceitei nesse ano e meio o desafio de estar à frente da pasta de meio ambiente do Amazonas, e é uma grande oportunidade. Tem algumas questões que a gente vai abordar aqui, que é a grande complexidade que a gente tem de encontrar caminhos possíveis para a convivência entre meio ambiente, crescimento econômico. E o que eu quero propor para vocês nesses minutos que nós temos é construir esse entendimento, obviamente, reforçar essa complexidade que é a região, mas também apontar alternativas, que eu acho que esse é o grande barato da Campus Party, né? Ou seja, a gente poder criar desafios, entender o nosso contexto, encontrar soluções e não apenas focar no problema, né? Eu escutei uma vez, e guardo isso para a minha vida, que você gasta a mesma energia para resolver um problema, é a mesma energia que você gasta pensando nele, né? Então vamos agora depositar nossas energias para resolver esses grandes desafios e problemas que a gente está aqui. A minha proposta para a gente conversar aqui ainda é que eu faça essa apresentação, são alguns slides, vou tentar fazer isso num período de tempo mais curto possível, talvez aí no máximo uns 20 minutos, para depois a gente abrir para um bate-papo e conversar um pouco sobre essas impressões. E uma vez que a gente vai falar de economia da floresta e essas oportunidades e desafios, eu convido a todos para a gente pensar ao final aqui desse encontro nas oportunidades, né? Ou seja, eu vou trazer esses desafios e a gente pensa nas oportunidades, tá bom? Vocês sabem como funciona, tem o chat aí, as perguntas vão aparecendo e a gente vai conversando. Eu estou numa tela à parte aqui com o computador e essa aqui com o meu celular, e aí vocês me perdoem se eu tiver algum problema aqui para mexer em um ou outro, tá bom? Vamos lá. Lembrando, tem uma. Não são 20 minutos, são menos, tá? Eu tenho menos, eu tenho 15 minutos aqui. Então foi só um lapso aqui temporal. Mas vamos lá. Bom, desafios aqui da economia da floresta. Eu acho que a gente está numa região que todo mundo fala da diversidade, mas é importante compreender onde nós estamos, né? Nós estamos aí num bioma extremamente importante, né, que é o bioma Amazônia, e ela se divide aí nesse contexto, nessa área que nos atinge em cheio aqui no Amazonas, é a bacia amazônica e o bioma Amazônia, né? Ou seja, são 9 países, 9 estados brasileiros compartilhando dessa região aí de alta biodiversidade, também rica nos recursos hídricos, né? Para vocês terem aí um pouco de ideia da dimensão que a gente está falando aí de mais, né, considerando a Amazônia Legal, a parte da Amazônia brasileira, né, que pega ali uma parte do Maranhão, uma parte do Mato Grosso, e todos esses 9 estados que estão aí, a gente tem 5 milhões de quilômetros quadrados, é a maior parte do Brasil, é preenchida aqui pela Amazônia Legal, né? Para vocês terem uma ideia da grandeza disso, do tamanho, isso dá para converter, quase não é um exagero falar não, que a gente está aqui quase do tamanho de um continente, né? Um tamanho aí de 14 países, né? Que dão aí nessa área toda da Amazônia Legal. Então, de fato, a imensidão, o tamanho, os desafios são proporcionais a essa grandeza. Para quem acompanha a gente aí de fora, do estado, isso é mais ou menos, né, cobriu aqui um pouquinho a barra, mas olha a comparação com o estado de São Paulo, a gente está falando aqui de 248 mil quilômetros quadrados, então
a gente, de fato, em termos de tamanho, é bem representativo. E aí chegamos aqui no estado do Amazonas, né, a área onde nós estamos, né? Ou seja, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é o maior estado da federação, né? Nós temos 53% mais ou menos do nosso estado em algum nível de proteção, com áreas protegidas, né? Uma diversidade cultural proporcional à sua diversidade biológica, são 66 etnias, né? Mais ou menos 20 grupos não contactados, e uma notícia boa, dependendo do estudo e da observação, a gente tem entre 95% e 97% da cobertura florestal conservada. Isso é muito, né, considerando o tamanho aqui do nosso estado. E mais de 4 milhões de habitantes. A gente não, apesar da dimensão, né, apesar da concentração da nossa população aqui na capital, em Manaus, a gente tem uma população considerável. É até interessante a gente conversar o que é esse vazio demográfico, né? Afinal de contas, são 4 milhões de brasileiros que estão nessa área. Só que, além dessa exuberância toda, a gente tem vários desafios, né? Ou seja, se fala muito e com razão em conservação ambiental, a gente deve conservar, a gente deve proteger o meio ambiente, é parte integrante do desafio que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras questões que também, como eu disse antes, da Amazônia e sua complexidade, são bem profundas e precisam de soluções. Como, por exemplo, né, o número de suicídio entre indígenas é muito elevado. Existem vários fatores que levam a essa causa, mas não vai dar tempo de discutir cada um deles aqui, mas é um grande desafio que a gente encontra. Outra, falta de saneamento e água limpa. Eu estava ouvindo aí antes a outra palestrante falando sobre isso. A gente está na região com o pior índice de abastecimento de água, né, do Brasil, né? Então, a outra, 14% da nossa população, ela vive aí abaixo da extrema pobreza, e 50% delas estão na linha da pobreza. Olha um contrassenso, né? Ao mesmo tempo que se fala, e com razão, da riqueza da biodiversidade, a gente tem grande parte da população ainda na pobreza, né? Ou seja, esse é o grande paradoxo da nossa região, né? A gente fala e tem grandes riquezas, biodiversidade, oportunidades grandes de bionegócio, mas a gente não consegue tirar isso de forma concreta. E o que acaba acontecendo? A floresta é vista apenas como um empecilho ao crescimento econômico, que é um grande equívoco também, né? Mas só para ressaltar aqui o que a gente está falando e conversando, a gente tem esse mapa aí da pobreza, né, que está bem nítido. As cores mais escuras são as regiões mais pobres, e vocês podem perceber como eles se concentram aqui no nosso estado, né? A gente tem Jutaí, outros municípios aqui, Tapauá, que são entre os com menor IDH no Brasil, né? Então, apesar da gente ter 42% do território nacional, 20% da reserva de água líquida, considerando aí a bacia amazônica, né, a gente tem mais de 80% das pessoas sem acesso a saneamento, né? Não dá para falar de desenvolvimento sustentável, né? Lembra aí que desenvolvimento sustentável é o tripé, né? É o ambiental, mas é o econômico e o social, né? Então, o grande desafio que a gente tem é equilibrar, colocar esse tripé de pé, né? Uma outra realidade nossa, a falta de infraestrutura e logística, e aí eu não falo só de estradas, mas de estratégias multimodais para a Amazônia, rios que possam ser usados mais como vias de escoamento de produção com custo mais baixo, né? Estratégias de interconexão via ferrovias, né? Ou seja, a gente tem uma baixa capacidade de infraestrutura. E esse aqui, como eu vou mostrar para vocês, é um desafio, né? Isso aqui saindo de um município chamado Carauari, ou seja, a gente está em Manaus, pegando um avião a jato, mais ou menos 2 horas de avião, chegando em Carauari, né? A gente tem aí uma missão de chegar até o final da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Acari, pegando esses barcos tradicionais, a gente vai percorrer um longo caminho de chegar 50 horas até o final.
Você imagina, por exemplo, um produto, essa região é riquíssima em açaí, um dos melhores açaís que a gente tem no estado. A gente tem vários bons, né? Lá é um dos melhores, né? Para não fazer ciúme nos outros municípios também, produtores de açaí. Mas você imagina, o açaí para ser colhido e tem um alto valor agregado, porque é uma superfruta disputada em mercados europeus, no sul do Brasil, no Sudeste, ele tem uma perecividade. Depois de colhido, ele tem que ser logo beneficiado não mais do que 48 horas, senão ele vai oxidar. Né? E olha, a gente já começa o desafio da nossa produção, mesmo de produtos altamente consumíveis, já lá na ponta do processo. Né? A outra, os rios que fazem fronteiras, fazer a gestão desses recursos é um desafio enorme e a gente tem que aprender, e por que não, com o passado, com os erros e acertos. Né? É interessante que sempre Manaus ela foi vista como uma cidade, o Amazonas, Manaus, assim meio que fora do eixo. Né? A gente tem aí o primeiro ciclo da borracha, né, que Manaus era considerada Paris dos trópicos, né, quase 40% de toda a exportação da brasileira era proveniente da Amazônia, ou seja, a economia florestal era um grande ativo nesse primeiro momento. É óbvio que a gente tem aí uma Manaus que não era para todos também, né? E aí isso impactou diretamente no nosso modelo de desenvolvimento. A gente optou por um desenvolvimento no modelo europeu e, por fim, acabou desprezando também toda essa tecnologia tradicional, ribeirinha, adaptada, em troca desse modelo, né, de bulevares, né, de calçamentos. Né. Isso dá uma outra conversa também, que depois a gente aprofunda. Mas no período militar, um período pré-Zona Franca de Manaus, a gente tem todo o projeto de integração das fronteiras do Brasil. A Amazônia era vista como última fronteira e tinha o lema lá que era o integrar para não entregar. Então era motivado aí pela abertura de vias, abertura de estradas, né, que sempre um modelo de desenvolvimento não tão compatível, né, com os recursos e com as características que a gente tinha aqui na região. Né, estradas elas sofrem essa lógica, né, dessas espinhas de peixe. Né, então, sustentar de maneira adequada estradas na Amazônia requer um aparato de fiscalização muito adequado para isso, ou seja, é possível ter estradas onde você diminua o impacto ambiental, mas não dá para desprezar, né, que elas são vias, né, que permitem aí o avanço dessa agenda do desmatamento. Né? E, por fim, a Zona Franca de Manaus, né, que é a base da economia, principal economia da nossa região. Né? Hoje, ela representa 90% da riqueza do Amazonas, são mais de 90 mil empregos gerados. Né? Desde a sua implantação, a renda per capita aumentou em 4 vezes nos últimos 30 anos, aqui, em especial aqui na capital. Né? E tem uma relação já observada, ainda que não seja o único fator, né, de quanto menor é a atividade do PIN, maior é o desmatamento queimadas. Então, uma relação muito grande da concentração dessa atividade econômica, né, em relação a isso. Aqui a gente tem uma estrutura de avanço do desmatamento, né? Aquele arco ali do povoamento adensado que vem do sul do estado. Essa é a maior pressão que a gente tem do desmatamento atualmente. Né? Para vocês terem uma ideia, representa mais de 97% de todo o desmatamento do estado está concentrado nessa região sul. Né? Aqui tem uma categoria fundiária dessa divisão, da onde estão acontecendo, e você pode ver aqui nesse laranja e no verde, que é assentamento federal e glebas federais, e você tem uma concentração aí de quase 80% em relação a essas áreas federais. Né?
Então, é um duplo desafio, né? Combater o desmatamento e ainda integrar com o governo federal essa ação, né? E aí, o problema da pecuária, madeira ilegal consumida, o desafio das mudanças climáticas, essa aqui é a mesma foto que vai passar aí, né, em relação a esses problemas, períodos de estiagem mais intensos a cada vez, a gente sente as mudanças climáticas chegando com força já nessas áreas, os ribeirinhos são os primeiros a sentir. E aí, para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, quais deveriam ser, então, as bases da região nesse aprendizado aí com o passado, né? Primeiro que a floresta ela é responsável por um fenômeno extremamente importante. Ela leva a água, as chuvas em forma de rios voadores aí para a região sul, né? Essa chuva garante que o Brasil seja aí líder na produção de alimentos, então ela tem um papel climático importante, é o chamado aí os rios voadores, né? Ou seja, essa umidade da floresta ela faz uma trajetória de mais de 3.000 quilômetros. E é interessante que é esse papel, a gente vê aqui, mais de 60% dessa umidade, ela é importante aqui, porque ela demonstra que toda essa área é deserto. E aqui na região sul do Brasil e parte aqui do nosso continente sul-americano, né, não é por causa desse efeito, desse serviço ambiental prestado. Só que a Amazônia ela não é recompensada por esses serviços. Quem paga por esse serviço? O ônus, né, fica sempre conosco, né, de conservar a floresta e tudo. Mas quem paga? É necessário criar uma economia com essa base, né? Vale lembrar que as emissões estão aumentando e a maioria das emissões elas vêm de países ricos e não de países pobres em desenvolvimento, né? O Brasil fez um esforço grande na redução, né, dessas emissões, mas a gente é muito ruim de fazer negócio na transação climática. A gente carece ainda de legislações que deem segurança jurídica para a troca, por exemplo, desses créditos de carbono. Né? Aqui é um exemplo, né, que o Brasil conseguiu uma transação quase pífia comparado com o que a Europa, que nem floresta tem, fazem a respeito dessas transações, né? Então, a gente tem aí várias oportunidades, e aí eu queria encerrar dizendo que a gente tem que olhar para dentro da nossa região, né, com essa característica de ver essas grandes oportunidades que a gente tem. Economia verde, competitividade, inovação, a gente tem a chance de ser líder num mercado que ainda nem existe praticamente, biodiversidade, bioeconomia, medicamentos, né, avançar numa governança territorial, infraestruturas sustentáveis e de baixo custo na Amazônia, e dá para fazer também agricultura de baixo carbono com a marca da Amazônia. Então, eu deixo essas oportunidades para a gente pensar como os desafios, e aí a gente pode, de fato, olhar para a floresta como um grande ativo para o nosso futuro, para o presente das nossas populações tradicionais ribeirinhas, e por que não pensar numa economia mais virtuosa, mais conectada com uma indústria 4.0, mas também com uma Amazônia 4.0. Né? É isso. Eu vou ver se eu tenho ainda um tempinho aqui para alguma pergunta, mas já encerrou. Mas fico aí, sigo. Pode mandar as perguntas que depois eu respondo para vocês.